Bem-vindos à Rádio Daniel Neri, um espaço de diálogo, aprendizado e compartilhamento das vozes dos nossos estudantes. Nesta segunda temporada, temos o prazer de apresentar os trabalhos da eletiva Revolução, Rebeldia e a fronteira entre a filosofia e a literatura. Ao longo dos episódios, vocês serão convidados a mergulhar em discussões intensas e reflexivas sobre os movimentos sociais que marcaram a história e a inserção entre a filosofia e a literatura. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, crítica e descoberta, conduzida pelos alunos da Escola Daniel Neri. Junte-se a nós e participe dessa experiência enriquecedora. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos aprender a ressignificar nossas dores explorando as ideias de Albert Camus, um pensador que nos desafiou a olhar para a vida sob uma nova ótica, a partir da força de sua visão existencialista. Então vamos começar essa jornada. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Albert Camus nasceu em Mondovì, na Argélia, na época da ocupação francesa, no dia 7 de novembro de 1913. Em seu esforço para encontrar um sentido para a vida humana sem recorrer ao doguismo, nem à falsa esperança, Camus foi muitas vezes mal compreendido, mas influiu sua geração em seguinte. Esse ensaio filosófico já começa com uma das frases mais marcantes da história da filosofia. Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida se vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Aqui nós temos Albert elegendo, então, qual que é, na opinião dele, de todas as perguntas filosóficas que nós podemos pensar, a mais importante de todas: a pergunta pelo sentido da vida. Para Albert, não existe um sentido para a vida, só o que existe é um absurdo. O que é um absurdo? É o conflito resultante da condição humana. De um lado, nós temos você, uma criatura cheirosa, pensante, com sede de significado. Do outro lado, temos um universo frio e indiferente, que não faz nenhuma questão de entender essas expectativas. Por exemplo, para a natureza, o que é a justiça? Quando o lobo mata um coelho, está sendo ruim ou ele está só tentando sobreviver? O que é o bem? O que é o mal? O que é a empatia? Nada. Quando você tira o julgamento humano, essas coisas perdem o sentido. No universo só existe o que é o caos e a luta. Ou seja, a busca por um propósito é uma necessidade humana. Por essas e outras, Camus chega à seguinte conclusão: querer encontrar um sentido para a vida é absurdo, porque esse é um questionamento humano. E aqui que o trabalho de Albert se diferencia do existencialismo. Ele odiava esse rótulo, pois não se considerava existencialista. O existencialismo diz que você é responsável por criar um propósito para a sua vida. Albert discorda disso. Para ele, qualquer tentativa de criar um propósito é inútil. A verdadeira liberdade está em aceitar que não existe um propósito. Para ilustrar esse ponto de vista, ele introduz dois conceitos: o suicídio e a revolta. O suicídio é quando o indivíduo deseja de si mesmo. E ele pode fazer isso de duas formas. Literalmente, se matando, ou filosoficamente matando a sua capacidade de pensar. Aqui tem um detalhe interessante: porque eu não considerava a religião como uma das principais formas de matar a sua capacidade de pensar. Quando ele diz isso, muita gente interpreta de uma maneira errada. Camus não nega a existência de Deus diretamente, mas argumenta que o conhecimento humano é limitado e que a ciência atual não oferece resposta definitiva sobre o universo ou sobre a criação. Ele considera a religião um suicídio filosófico, fazer muitas afirmações sem provas. Para ele, fugir de si mesmo, preenchendo a vida com distrações para não refletir sobre a existência, também é uma forma de suicídio. Quando questionamos sobre como lidar com o vazio essencial, Camus responde que a única solução é se revoltar diante do absurdo da vida, aceitando sua falta de propósito e a impossibilidade de entender completamente o mundo. Wake from your sleep. We're drying
tears. Today we escape. We escape. E é por isso que ele usa o mito de Sísifo. Sísifo foi um herói da mitologia grega que foi condenado a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha por toda a eternidade. Quando ele chega lá em cima, a pedra rola para baixo e ele precisa recomeçar. Essa história simboliza a existência sem sentido, não é? Você tem um ser pensante, que é o Sísifo, condenado a viver num loop de tédio e sofrimento. Ele empurra a pedra, então Bear olha para essa história e escreve sua famosa frase: é preciso imaginar Sísifo feliz. E o que ele quer dizer com isso é que, por mais sofrida que seja a situação, enquanto você tiver uma consciência, você tem uma escolha. Porque veja bem, se o universo é mesmo absurdo, se nada faz sentido, o castigo de Sísifo também não carrega nenhum significado. Só é um castigo se ele escolhe interpretar dessa forma, se ele atribui esse significado. Em vez disso, ele pode simplesmente sorrir, abraçar a pedra, respirar fundo e curtir a vista do topo da montanha. Isso é revolta. Aí muita gente pergunta: ok, mas por que o suicídio não entra nessa categoria? Digamos que Sísifo cansa de empurrar pedra, digamos que ele tem a escolha de desistir da vida, assim como nós. Ao se matar, ele também não estaria se revoltando? Como diria Camus, não. Ele estaria fugindo, primeiro, porque o absurdo, essa busca por um sentido no universo, é reflexo do instinto. Nós somos animais e precisamos de uma direção. O suicídio não satisfaz esse problema, porque ele vai contra a própria origem daquilo que causou o problema. A rotina do homem só se torna torturante quando ele passa a interpretar sua própria existência. O castigo de Sísifo só é um castigo porque o Sísifo reconhece o que acontece com ele, a tragicidade por trás dessas histórias que acontece todos os dias das nossas vidas, ou diante dos nossos olhos. Mais uma vez, a razão é que causa angústia. E é por isso que Bear enxerga Sísifo o herói absurdo, aquele que supera a condição do absurdo. Uma situação que parece sem saída, uma condenação eterna de rolar pedra, insistentemente morra acima todos os dias, por toda a eternidade. A única saída está dentro do coração de cada homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Se, ao rolar a pedra, morra acima constantemente, todo aquele esforço for suficiente para dar alegria ao homem, isso é suficiente? A revolta contra o absurdo é encontrar a alegria na rotina absurda, e assim é possível superar o maior de todos os problemas filosóficos. Bear é a favor da lucidez. Quando ele fala da revolta, ele se refere a encarar o vazio de uma forma racional, abraçar o absurdo, perceber que você nunca vai ter todas as respostas. E tudo bem, não precisa entrar em desespero, achando que tem outra vida te esperando depois dessa. Você deve viver o agora, assumir as rédeas de sua mente, porque o tempo passa depressa. E se a vida não faz sentido, o que o desespero faria? E, bom, é isso. Essa é a filosofia de Albert Camus, o pai do absurdismo. Espero que tenha ficado claro como ele é diferente do existencialismo. Ele não se considerava um filósofo, mas boa parte de sua obra é uma resposta ao racionalismo. Por isso ele é muito associado à filosofia existencial. Aliás, uma curiosidade, ele era amigo de Jean-Paul Sartre, o pai do existencialismo. Os dois saíam por aí e tinham altos rolês existenciais. Até que um dia tiveram uma briga feia por conta de diferenças ideológicas. Paul defendia o comunismo, já Humbert tinha aversão a ideologias. Então acabou rolando um atrito e eles tiveram uma briga feia e pararam de se falar. Em 1960, Humbert morreu num triste acidente de carro. Ele era muito jovem, tinha somente 46 anos. Paul conversou um pouco sobre sua antiga amizade, dizendo: tivemos nossas diferenças, mas provavelmente ele foi meu único amigo de verdade, mostrando uma história trágica e como filósofos também sofrem. E chegamos ao fim, ouvidentes, de mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.
that you choke. We hope that you choke, that you choke.